Eu imagino que aquele ardor no coração por um local rural, atender à vontade de Deus, está brotando na vida dos irmãos, e com isso vem um pouco de ansiedade. Isso é normal. Isso não apenas é normal, como é previsível. A Graziela está muito ansiosa, como vocês podem ver, né? Grazi. Como nós podemos identificar a reação humana de incerteza? Ela vem justamente porque a nossa caminhada com Deus ainda é muito rudimentar. Todas essas questões poderiam ser banidas se a nossa vida estivesse intimamente ligada com Deus, porque a nossa fé estaria guiando os nossos sentimentos. Mas hoje ainda os nossos sentimentos querem guiar a nossa fé, e isso prejudica a nossa caminhada. Especificamente no assunto da vida para o campo, na mudança de caráter, nós não podemos deixar o sentimento ser o nosso guia. É a razão dirigida pelo assim diz o Senhor. Apenas isso. Que sejamos assim então. E eu trouxe aqui um texto para reflexão inicial, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 356, bastante conhecido. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira parte, onde diz o seguinte: não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para zonas rurais. Vemos que o chamado de Deus é para a zona rural. Zona rural. A zona rural é um ambiente não urbano. Não é um ambiente limítrofe, não é um ambiente de casas, assim, um condomínio, é um ambiente rural, ou seja, natural, onde nós temos casas longes, pouca estrutura. E isso é considerado por muitos, como que eu vou me privar desse conforto? Será que Deus não quer que eu me prive desse conforto? Fatalmente, alguns confortos nós vamos deixar, porque esses confortos são prejudiciais a nós. Algumas coisas nós iremos deixar, e Deus nos diz, fala, olha, não considerem uma privação isso, porque isso vai ser uma bênção. Então não se preocupem com essas privações, não coloquem isso como um empecilho. Então vamos ter isso em mente. Sabe por quê? Olha só o que o Senhor Deus fala. Ricas bênçãos aguardam aos que delas quiserem se apossar. Olha, ricas bênçãos estão lá para aqueles que quiserem. O que significa querer em termos espirituais? Buscar, como foi falado na palestra de ontem, é algo que nós devemos buscar como a própria necessidade da respiração. Como falou o pastor ontem à noite, não é assim? Algo que nós devemos alcançar isso como uma necessidade vital. E ali ricas bênçãos aguardam. Então esqueçam as privações. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Há ainda aquela preocupação, talvez aquele desejo, aquela necessidade. Eu preciso de transformação de caráter. Como se isso realmente, a nossa santificação é a obra, a principal obra da nossa vida, mas não é algo que nós buscamos como fim. O que nós buscamos como fim é obedecer à vontade de Deus. E aí, imperceptivelmente, nós somos transformados a essa imagem, por estarmos nesse lugar. Vejam, como diz o apóstolo Paulo, combater o bom combate da fé, não o mau combate do pecado. Nós vamos combater o combate da fé, e então a nossa vida é transformada pelo Senhor Deus, no ambiente rural, em que não devemos tomar como privação. Então esse texto do livro Mensagens Escolhidas coloca para nós um grande alvo. Eu queria recordar rapidamente aqui os passos que colocamos ontem, porque esses primeiros passos são fundamentais para a nossa caminhada da semana. Tá bom? Então vamos apenas recordar. Passo 1, restaurando o altar da família, objetivo da espiritualidade no lar, colocando Deus como guia de cada passo. Em seguida, estabelecendo a motivação necessária em cada passo, qual deve ser. E ontem nós terminamos esse item falando de 3 itens que são a motivação áurea. Os irmãos se lembram? Eu abri aspas falando, sair das cidades. Lembram-se disso? Obediência. Primeira motivação áurea, obediência. Segunda motivação áurea, me ajudem? Tornarmos-nos herdeiros da vida eterna. Preparo para a vida eterna. E a terceira motivação, essa que acho que os irmãos se lembram. Pregação do Evangelho ao mundo. Prepararmos-nos para pregar e levar a mensagem ao mundo. Essas são as 3 motivações áureas que levam a todas as outras, de
separar a nossa família, nos prepararmos para a crise vindoura e assim por diante. Então, a verdadeira motivação, contrária a nos escondermos, contrária a estarmos fugindo, contrária a estarmos buscando interesses egoístas ou lucro ou coisas assim. Essas não são motivações diretas. Passo 3 foi colocado, fazer um planejamento, e a partir da palestra de hoje vamos dar os itens para o planejamento. Falamos um pouquinho rápido. Lembram-se que nós estabelecemos uma proposta de um planejamento de aproximadamente 2 anos. Não significa que nós devemos estabelecer uma data, mas uma motivação para nós, passos que nós podemos colocar com a nossa família para a vida no campo. Entre esses passos está justamente o passo número 4, que vem a simplificação da vida. Esse é um dos passos que está no planejamento. Como nós tornarmos a nossa vida menos carregada, com menos necessidade de despesas, e assim nós vamos tornando o nosso dia a dia e as nossas finanças mais suaves para a transição. Em seguida, também dentro desse planejamento, começando a viver no campo ainda hoje, conhecendo, lendo, buscando técnicas, especialmente para aqueles que trabalham em escritórios ou em empresas onde nosso trabalho é extremamente mecânico ou atrás de uma mesa, vamos chamar assim, dentro de um escritório. Então isso é muito importante. Lembram-se que os príncipes em Israel, todos aprendiam algum trabalho manual com que pudesse se sustentar. E essa lei é válida para nós hoje. Todos nós precisamos saber um trabalho que construa coisas, que faça coisas e que possamos nos sustentar. Por exemplo, pintor, eletricista, cozinheiro, encanador, e assim vai. Como? Costureira? Muito bem. Então são trabalhos que nós podemos ter de uma forma fácil e podemos aplicar, né? Carpintaria e tantos outros aí. Inclusive hoje o que mais falta são pessoas que fazem. A falta de mão de obra que está presente no mercado se caracteriza por excessos de gestores. É muito cacique para pouco índio, vamos chamar assim. Então, excesso de gestores e poucos produtores. Então as pessoas se qualificaram num certo ponto. Realmente existe um déficit, porque a produção também aumentou, isso é fato, mas nesse nível faltam pessoas que saibam fazer bem, fazer coisas bem feitas. Então aqueles que buscarem no Senhor uma profissão, de um trabalho que produz bem feito, terá sucesso em qualquer lugar. E vamos falar disso na questão das fontes de renda. Começar a viver no campo envolve também brotos, plantios, germinados, aprender a cozinhar, coisas assim. E chegamos então no item-chave em que falaremos agora nesses primeiros minutos, sobre as fontes de renda. O coração de muitos irmãos tem se apertado, e com razão, muitos pais de família, ao estarem diante da voz de Deus que indica: minha mensagem é: tirai os vossos filhos das cidades. Tirem os vossos filhos da influência das cidades. Os irmãos viram as perguntas que foram colocadas aqui, relacionadas a filhos, adolescentes indo para as universidades, relacionadas a crianças indo para a escola. Como que nós podemos contextualizar essa mensagem e, ao mesmo tempo, o sustento? São tantas demandas. Quanto custa hoje um filho numa universidade? Como que nós vamos compatibilizar isso? Então lembram-se que Deus deu plano para todas essas coisas. E é no Senhor que buscaremos isso. E o passo 6, nós vamos procurar explanar aqui para os irmãos algumas oportunidades dentro dos conceitos de Deus para solucionar. Lembremos-nos que o Senhor Jesus é quem dirige isso. O Senhor Jesus é quem fala cada um desses passos. E como as nossas situações são as mais diferentes e as mais diversas possíveis, seria impraticável nós estudarmos cada caso aqui. Mas o Senhor tem a solução para o seu caso. E é nele que devemos buscar. Então não consideremos um empecilho a fonte de renda, mas sim uma oportunidade de rever o nosso estilo de vida para servir ao Senhor com a nossa profissão. Nem todos são chamados a pastores ou missionários, mas todos somos chamados a pregar o Evangelho. Então, nós devemos honrar a Deus com os nossos talentos das nossas profissões. E Deus precisa de funcionários, profissionais, em todas as áreas que estão dentro dos princípios de Deus, é claro, mas em todas as áreas. Bons médicos, bons construtores, boas cozinheiras, boas costureiras, em todas as áreas, especialmente boas mães, né? Bons pais também. Cremos nós na promessa de Deus de Filipenses 4:19? Se nós não colocarmos diante de Deus isso, será impossível
falarmos sobre renda. Porque o Senhor Deus diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ah não, os irmãos não entenderam, só o Mauro entendeu. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Queridos irmãos, aqui podemos parar a questão da renda. Cremos ou não que Deus há de suprir? Nós precisamos crer, senão não faz sentido. Só que o Senhor Deus faz a promessa nos mostrando o seguinte: Ele suprirá todas as nossas necessidades. Está escrito ali que Deus suprirá os nossos desejos egoístas, os nossos confortos e passatempos desnecessários que nos desencaminham, os nossos prazeres consumistas, os nossos desejos de ganho e aumento de posses temporais. É isso que está escrito ali? Fala necessidades, e aqui entra a primeira definição. Antes de falarmos da fonte de renda, dizia o meu pai, que mais importante é quanto eu gasto do que quanto eu ganho. Uma regra tão simples. O que importa, irmãos, é quanto sobra. Não é quanto entra ou quanto sai, é quanto sobra. A regra áurea é gastar menos do que eu ganho. Sempre assim. E será que eu estou disposto a perguntar ao Senhor Deus quanto eu devo gastar? Ou então, ao contrário, falar: Senhor, o Senhor defina quanto eu vou ganhar e eu vou gastar dentro desse limite? Sabe, isso mexe com o nosso desejo de controle, com as nossas necessidades de conforto. Mas será que eu vou ter que abrir mão de tantas coisas? Sabe, Deus tem um plano de educação de vida para todos nós. Para alguns, Ele priva de algumas situações que para outros não. Então nós não estamos falando mais de coisas que são imorais, ou mesmo de coisas que são apenas consumistas. Às vezes, algumas necessidades, Deus quer que nós aprendamos a viver sem elas. Porque nós iremos passar momentos de fome, frio, dor, e tudo isso muito prolongado no tempo de crise. É possível, sim, que você que não suporta o calor como eu, tenha que passar um tempo num lugar quente. Isso aconteceu com a minha cunhada, a irmã da Karina. Ela casou-se com um cearense. Ela é sul de Minas, casou-se com um cearense, com o Portor, e não foi morar em Fortaleza, ela foi morar em Sobral. E para ela a coisa mais terrível é o calor. Ela não suportava o calor. E ela foi morar lá em Sobral, trabalhando para pessoas como missionária, pregando o evangelho em casa simples. E como se não bastasse, eles foram agora transferidos de Sobral, passaram um tempinho em Fortaleza, Deus deu um alívio, e agora foram para Ji-Paraná, em Rondônia. Será que Deus não está cuidando das necessidades da Carol? Aí recentemente recebemos a ligação dela falando que ela, com o esposo, né, nas circunstâncias que Deus propôs para ela, nessas algumas privações, eles nunca foram tão felizes em Deus. Estarmos felizes nas privações, porque nós confiamos que Deus é que sabe as nossas necessidades. Mas o ponto é que nós precisamos perguntar para Deus: Senhor Jesus, qual é o ponto em que eu preciso crescer? Estejamos prontos a passar por esses momentos de necessidades, e perguntar para o Senhor Deus: Senhor, o que eu preciso? Primeiro, para o meu conforto. Primeiro para o desenvolvimento do caráter. E em segundo lugar, para o conforto meu e da minha família. Que não há nada de errado por isso. Então, passo inicial, queridos, é entendermos as nossas despesas. Dentro do nosso orçamento, nós precisamos saber o que é vital, segundo o que Deus pede, e aquilo que é uma necessidade do momento, e aquilo que será uma necessidade para o futuro no campo, e aquilo que são supérfluos, coisas que são desnecessárias, que a nossa vida demanda. Não coloquemos sobrecargas. Os irmãos que moram na cidade, comecem a investigar. Muitas vezes nós queremos proporcionar aos filhos, por exemplo, há uma questão das escolas da educação, que haverá transição, tá, onde sairemos do sistema comum de escolas indo para o campo. Mas, por exemplo, vamos imaginar os pais que ainda moram na cidade e têm os seus filhos em escolas regulares. Querem dar uma boa escola para o filho, em que a escola é muito distante. E no afã, eles se sacrificam pelos filhos para colocarem numa escola melhor, às vezes pegando um trânsito terrível, perdendo horas de almoço ou horas de comunhão com Deus por conta disso, criando uma situação dificultosa. Qual é efetivamente o ganho espiritual dessa privação que está sendo passada em prol dos filhos? Que é louvável. Então vejam, nessa mudança para o campo, um dos momentos é que nós precisamos ter tempo. Vamos nos livrar daquelas coisas que consomem dinheiro e tempo. Precisamos de energias para esse momento tão importante.
Então coloquemos, Senhor Deus, qual é o local hoje que o Senhor quer que o meu filho esteja estudando e que possa melhorar essa minha situação? Esse foi apenas um exemplo, né? O próprio trabalho, alguns irmãos que não têm condições de fazer exercícios e ainda frequentam, então, academias por uma questão de saúde. O médico falou, tem um problema de coração, é necessário fazer, já estão com as doenças que a doutora Andréa apresentou aqui ontem, as doenças da cidade. São realidades atuais, Deus tem essa solução. Mas não, ao buscarmos essas necessidades, o conselho é não criemos mais dificuldades. Eu estou colocando esse ponto pelo seguinte: toda vez que nós buscarmos em Deus o inimigo, a solução, e queremos fazer vontade, o inimigo de Deus quer ficar jogando pedras no nosso caminho para nós tropeçarmos. Então estejamos atentos a essas pedras, e assim nós podemos nos desviar delas. Não olhar para pedras, nós olhamos para o alvo. Mas ao caminharmos, busquemos os desvios. Não vamos ficar tentando remover cada pedra que aparece, senão nós não avançaremos. Façamos como o rio, como a água, que quando vê um ponto ela desvia, ela continua o seu curso. Esse é o caminho que nós podemos adaptar. E agora sim, redução. Redução de despesas é o ponto-chave. Nós temos visto, anotem bem esse número, em média, a vida no campo. Existem aquelas situações diferentes, mas em média, a transição para o campo leva a uma redução de entradas de 50% a 70%. Quando não 100% para alguns, né? Ou como? Redução de ganhos, das entradas, da renda. Redução dos ganhos. E nós vemos isso como algo que assusta alguns. Mas que tal se as suas despesas reduzirem em 70% e o seu ganho apenas em 50%? Ou seja, eu tive uma redução de renda brutal, mas a minha redução de despesas foi muito maior do que a minha redução de ganhos. Esse é o objetivo. Foi essa experiência que nós passamos. Nós, ao mudarmos para o campo, passamos a ter uma renda familiar 1/3 do que estávamos na cidade. Porém, na cidade, no momento em que nós estávamos no início da vida, digamos que tínhamos apenas 5% da nossa renda era economia, que nós guardávamos para um projeto futuro. Quando mudamos para o campo, essa situação se repetiu. Nós continuamos por um tempo guardando quase nada, tendo a mesma renda. Ou seja, não mudou nada, certo? Não mudou nada. Mas, num processo de adaptação, algumas coisas, alguns confortos nós começamos a deixar, minar as nossas rendas e passamos por um pequeno momento de dificuldade. Dificuldade, eu digo, de desorganização. Não foi Deus que colocou. Uma desorganização. Nós começamos a prestar demais atenção nas pedras ao invés de desviar delas. E foi isso que aconteceu. A Karina está pedindo para eu dar um exemplo prático. Nós tivemos a necessidade mental de que precisávamos de 2 carros. Em São Paulo tínhamos apenas um veículo e lá nós precisamos de 2 veículos. E não perguntamos para Deus exatamente. Era algo que nós achávamos que precisava, porque a gente queria poupar o carro da viagem, porque nós ainda viajávamos, e ter um carro para o sítio. Uma lógica normal, para muitos é possível, mas era incompatível com a nossa renda do momento. E o carro foi uma fonte terrível de gastos para nós, porque eu tive que tomar conta de 2 carros, e os 2, o inimigo começou a fazer quebrar de várias formas. Então, na verdade, nós passamos praticamente todo o tempo com um carro só. Porque enquanto um estava quebrado, o outro estava funcionando, e depois eles se alternavam. E nós vimos ali, depois clamamos a Deus pela solução, pela resposta, onde nós pudemos então organizar a nossa vida para ficar apenas com o veículo e reduzimos bastante, organizamos as nossas despesas. Não foi algo que levou muito tempo, mas aqui está um exemplo de como que a nossa lógica na mudança para o campo nem sempre funciona. Porque são passos de transformação, de mudança de caráter, de aprendizado e conhecimento em Deus. Então vamos lá. Com base nisso, agora fica mais fácil a questão dos próximos passos, de como organizar essa renda. Ainda falando um pouquinho das despesas, um outro ponto importante, nós temos observado, dentro de uma faixa de renda de uma classe B, C ou D, classe social, mais ou menos uma redução aí, mudando as circunstâncias, de 50% é a redução da renda. Então, isso para os irmãos terem um número para o planejamento. Tá? Então, uma família que na cidade vive com R$3.000, ela precisa se programar para viver com R$1.500 no campo. Por exemplo, uma família que na cidade vive com
geralmente R$ 1.500, no campo ela precisa se programar para viver com 750. Uma família que vive com 6.000, ela geralmente vai se programar para viver com 3.000. Isso num passo inicial, tá? Naquele passo inicial onde a gente muda para uma chácara, um passo inicial. Então tenho isso como um número base, não é o número final, mas para uma programação. Importante eu gostaria, né, de dar subsídios práticos para os irmãos começarem a perceber qual é a questão real e em Deus buscar a solução. Então vamos lá. Opção 1, em termos de fontes de renda. Então, organizei as minhas despesas. Como que agora eu posso trabalhar as minhas entradas? A opção que nós colocamos é manter a mesma área e o mesmo tipo de trabalho, que essa seria a melhor opção. Por exemplo, se a sua empresa tem uma filial, ou tem uma empresa na cidade menor, onde você vai ter o seu sítio, que possa te oferecer a mesma posição. Então, você pode fazer uma transferência. Isso tem acontecido. Existem essas possibilidades. Inicialmente, a primeira opção mais clara. A renda precisa ser considerada e é um dos pontos que gera mais conflito e mais ansiedade. Sem dúvida. O fato de nós crermos que Deus há de suprir as nossas necessidades não nos libera de simplesmente ficarmos esperando aquilo cair no nosso prato. Nós iremos buscar, iremos colher. Então, essa programação é fundamental para que nós não caiamos no estresse e na ansiedade que o inimigo de Deus quer colocar nesse passo tão importante. Certo? Se isso é verdade, então vejam, leva um tempo até eu conseguir uma posição. Se eu sou um funcionário público, eu posso tentar, dependendo do nível, né, buscar uma transferência, ou então se é o nível municipal, eu posso aguardar um concurso. Existem algumas possibilidades aí que podem ser buscadas. Mas a primeira e mais simples é mantenha a mesma área. Muitos querem, não, eu vou sair aqui, hoje eu sou, por exemplo, vamos imaginar uma profissão comum de escritório, eu sou um professor de uma escola pública, tenho minha reserva, vou tirar minha reserva aqui e vou para o campo, vou virar apicultor. Então veja, não há coerência na ação. É uma mudança drástica de negócio. Não necessariamente a mudança para o campo nos levará de imediato a viver do campo. Aqui que muitos acabam tropeçando. Então sejamos conscienciosos. Vamos pelo caminho que ele é mais tranquilo, que ele é mais fácil e mais óbvio. A menos, claro, que o Senhor Deus estabeleça uma regra diferente, né? Estejamos sempre abertos à guia do Espírito Santo. Aí partimos então para a segunda opção, caso não haja possibilidade. Então vamos, a mesma área, porém num trabalho à distância. Você pode procurar, hoje, dependendo do seu tipo de trabalho, você pode fazer um trabalho à distância. É o meu caso, por exemplo. Hoje eu trabalho para a mesma empresa que eu trabalhava em São Paulo. Isso não aconteceu de cara, levou aproximadamente 2 anos para isso voltar a acontecer. Mas no momento em que nós morávamos em São Paulo, eu estava lá preso numa situação de emprego convencional, carteira de trabalho. E hoje, a mesma empresa ela contrata os meus serviços em localidades diferentes e alguns serviços eu presto na minha própria casa, fazendo cursos, montando palestras, montando manuais, ou então eu vou até um local prestar uma assistência técnica a uma obra, a uma fábrica de produtos à base de cimento. Então essa basicamente foi a minha solução. A transição inicial, naquele momento em que não houve essa possibilidade, foi o que Deus miraculosamente abriu a oportunidade de um concurso público para minha esposa e para mim. Aqueles que não conhecem a história, né? Foi algo de uma forma linda e maravilhosa, quando Deus nos levou a realmente abrir mão dos nossos empregos em São Paulo e preparou uma vaga para a professora de inglês na prefeitura, numa cidade do interior, sul de Minas, e uma vaga para engenheiro civil. Apenas uma vaga, e pelo poder de Deus, a Karina passou inicialmente e depois no outro concurso eu passei. E ali ficamos durante 2 anos. E no momento em que estávamos alcançando a estabilidade, em que nós estaríamos efetivados, nós fomos levados por Deus, isso não é regra para todos, mas nós fomos levados por Deus a juntos pedimos demissão dos nossos empregos sem termos nada em frente. Nós levamos 2 anos relutando com essa situação, não sabíamos exatamente qual seria o ponto, mas Deus, pela sua palavra, provou, olha, larguem tudo e vão embora, não dá mais. Isso pode acontecer. Eu diria que foi uma situação extrema. Não é a convencional, mas aconteceu conosco e pode acontecer com você também. E Deus falou na sua palavra, larguem tudo e vão embora. E nesse momento, 2 meses depois, isso era no fim de ano, a Karina observou na cidade lá, havia uma vaga exclusiva e Deus abriu as portas.
e em seguida, para mim também, uma única vaga, Deus vem e abre as portas. O que nos leva, em qualquer que seja a circunstância, é necessário nós colocarmos o pé na água. E o fato de abrir o mar, essa é a parte de Deus. Ele não põe o nosso pé na água, mas Ele abre o mar. Seja para manter a mesma área de trabalho, seja para fazer um trabalho à distância, seja para uma transferência impossível, seja para deixar o emprego, não importa. Quando você faz, seguindo por Deus, o mar se abre. Amém? Para a glória de Deus. Muito bem, com trabalho à distância hoje pode ser feito pela internet, coisa assim. E também existe agora a opção 3, onde já pode se vislumbrar opções de negócios na nova localidade, serviços. Se você é uma pessoa da linha de escritório e você tem as primeiras duas opções parece que não são as indicadas por Deus, comece a procurar cursos como Senai, Sebrae. Por exemplo, uma pequena fabriquinha de pão integral. Não é um investimento muito alto, são coisas que são possíveis de serem trabalhadas, né? E não depende da renda, da produção imediata do campo. Você pode ali fornecer para o mercado da região ou um mercado abrangente. Serviços de construção, especialmente hoje, são os mais bem remunerados, de maior necessidade. Pintor, encanador, eletricista, pedreiro, colocador de forro, azulejista, são todo e mesmo da parte da estrutura, assentadores de bloco, bloqueiros, e são serviços que podem ser feitos no campo, porque a construção no campo também está muito em alta. As pessoas estão reformando as suas casas, e não tem gente que faça. Nós temos a nossa vizinha lá, que precisa fazer um banheiro já faz 2 anos, e não consegue uma pessoa para fazer um banheiro para ela. Pois não, irmã? Ela está lembrando, os pedreiros que estão em torno do sítio dela não ficam parados. No nosso caso também, só que os pedreiros do sítio estão na cidade. Não ficam parados, estão trabalhando. Então, no sítio, a demanda é uma demanda reprimida enorme. Quem quiser estar numa região, por exemplo, como a nossa, um bom pedreiro, ele não fica parado. E ganha mais do que na cidade, né, Mauro? Ganha mais do que na cidade. Então, certamente, dá para resolver. Quando se fala que ganha mais do que na cidade, vamos imaginar que ganha a mesma coisa que na cidade. Agora, lembram-se que eu falei para os irmãos que a renda aliás, as despesas precisam cair? Então, o que sobra para ser investido na causa de Deus, ou para nos dar mais tempo, nós vamos poder trabalhar menos num trabalho como esse e dedicar uma parte do nosso tempo para o trabalho no sítio, para ganhar o sustento dali com a comida, o que vai diminuir ainda mais nossas despesas. Olha como é que é a lógica de Deus. Isso também aconteceu na nossa vida. Apesar de eu trabalhar para a mesma empresa, ainda ganho menos do que eu ganharia se estivesse trabalhando lá. Só que hoje eu preciso de muito menos para viver. Então eu consigo dedicar ainda alguns dias para trabalhar no sítio, mesmo tendo uma atividade fora. E eu vi que Deus proporcionou essa situação. E ao mesmo tempo, olha como é que são as coisas. Nesses últimos 2 anos eu tenho sido bombardeado, eu tenho que falar não para organizar a minha agenda, porque caso contrário eu teria todos os dias da semana tomados. Aí a gente olha, pera lá, isso não é de Deus. Porque o princípio de Deus é trabalhar na terra. Não importa qual seja o meu grau universitário, eu tenho que trabalhar na terra. É a profissão de Adão. Qual era a profissão de Adão? Sabe, eu não gosto da palavra agricultor, eu aprendi isso com um amigo chamado Henrique, que ele mora lá em Minas. Se ele estiver nos assistindo, um grande abraço. Agricultor, lembra de agri. Agri são coisas amargas. É um trabalho que demanda tristeza, demanda esforço difícil. A agricultura convencional, ela tem essa característica. E nós vamos ver isso na palestra de quinta-feira. Que a agricultura é algo difícil. Mas o modelo de Deus é algo doce. Então a profissão que eu quero, que é a de Adão, é jardinagem. Adão era um jardineiro. E Deus nos chama a sermos jardineiros, não agricultores. Porque o trabalho na nova terra, o trabalho do campo, será um trabalho doce, suave. Ele é duro, suado, mas ele é restaurador. Então Deus nos chama, esse é o objetivo de todos. Então não importa qual seja a sua profissão, de pastor, de médico, professor, costureira, mãe, todos e todas somos chamados a sermos jardineiros, certo? Então essa certamente será a nossa profissão maior. E muito bem, então iniciaremos um negócio local com serviços de construção, são opções. Depois também aqueles que têm em prática ou que têm condições do negócio virtual, modelo da internet. Hoje há muitas opções de você fazer vendas à distância ou prestar serviços. Por exemplo, a Karina, até a Graziela nascer, ela prestava serviços como tradutora. Deixou de ser professora,
Então o que ocorreu foi o seguinte, num determinado momento, 2 anos depois de irmos para essa cidadezinha e estarmos na prefeitura, Deus nos chama novamente a deixar tudo e vivermos pelo caminho que Ele iria mostrar, que ainda não tinha mostrado. Então, toda uma situação houve, que aqueles que quiserem conhecer melhor a história, peguem os vídeos do congresso sobre família, de 1 ano atrás, vai ter toda a história ali. E o fato é que nós pudemos ver a mão de Deus ali nos guiando nesse momento em que tivemos que deixar os nossos empregos estáveis na prefeitura. E ali então, Deus vem e põe a mão e abre novas opções de trabalho para nós. E a Karina, por exemplo, começou a receber muitos serviços como tradutora. Ela era tradutora e professora de inglês. E nesse momento, no período que ela era professora de inglês, não tinha muitas traduções, eram esporádicas. E nesse momento, muitas traduções passaram a acontecer, passaram a vir. E é um negócio feito por internet, à distância, que pode ser feito no campo. Então este é um exemplo de uma solução. Depois disso, Deus nos deu a oportunidade de traduzir livros do Espírito de Profecia, tanto a Karina quanto eu. Inclusive a tradução da meditação desse ano, Deus abençoou que ela pudesse fazer. Foi uma bênção para a nossa família, sem dúvida. Não existe privilégio, irmãos, maior do que poder traduzir e trazer a palavra de Deus para a língua do nosso povo. Fico imaginando como foram os reformadores, Lutero, Wycliffe, tantos trazendo a palavra de Deus para a língua do seu povo, não? Deus seja louvado por essa oportunidade. Finalmente, então, a quinta opção entra no modelo agrícola. Bom, essa opção verdadeiramente é algo que muitos sonham. E Deus, no processo, pode abrir essa oportunidade. Coisas locais. Vejam só. O Manuscrito 76 de 1905 nos dá algumas condições sobre o que deve reger esses negócios. Não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades maduras para a destruição. Então a mensagem é clara. Chega de colocar os nossos... Olha só, isso aqui está falando para os pais. Pais, chega de colocar os seus filhos expostos às tentações. Tem-nos o Senhor enviado advertência e conselho para que saiamos das cidades. Então, não façamos mais investimentos nas cidades. Eu quero fazer uma pausa aqui. Naquelas 4 opções iniciais que eu mostrei para os irmãos, são opções de transição. Não são coisas que nós devemos manter e continuar. Nós precisamos nos desligar conforme o Senhor abre as portas das atividades lá e partirmos para a quinta opção. Porque não é lugar de fazermos investimentos nas cidades. Pais e mães, como apreciais almas de vossos filhos? Estais preparando os membros de vossas famílias para a trasladação para as cortes celestiais? Vós os estáis preparando para se tornarem membros da família real? Filhos do Rei Celestial? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Como se compararão o comodismo, o conforto e a conveniência com o valor da alma de vossos filhos? E nesse ponto nós colocamos aqui a necessidade das famílias se organizarem para que as mães dediquem-se aos filhos. E ao preparo, à construção e edificação, à gestão da maior empresa colocada nesse mundo para ganhar almas, chamada lar. Uma agência ganhadora de almas, queridos. Onde podem ser treinados e habilitados membros das cortes celestiais. Aqueles que estarão diante do trono de Deus. Esse é onde que vale darmos confortos terrenos, pretensos confortos e comodismos diante disso. Então, na hora de montarmos essa fonte de renda, nós não podemos querer continuar com o mesmo padrão. É necessário seguir o padrão de Deus que coloca em primeiro lugar, não ganhar o mundo inteiro, mas ganhar as almas dos nossos filhos. Mateus 6,33 nos indica, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Esse é o ponto-chave. Nós cremos nisso? Todas essas coisas, lendo um pouquinho antes, quais são? Todas essas coisas. Comida e vestimenta. Queridos, o que Deus nos reserva quando ela fala que nos serão acrescentados é comida e vestimenta. Onde eu vou morar? O filho do homem, que deu a Salomão todas as glórias deste mundo, não tinha onde reclinar a sua cabeça. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Estejamos prontos a receber de Deus. Muito bem, na opção 5, voltando um pouquinho ali àquele ponto. Deixa eu ver se está aqui, próxima. Não, ainda não. Então, deixe-me voltar aqui. Na opção 5, eu gostaria de pontuar
algumas opções de negócios rurais, para os irmãos entenderem as possibilidades que estejam de acordo, né? Porque é difícil, alguns pensam, eu vou criar gado, completamente em desacordo, eu vou plantar eucalipto, ou plantar pinos. Imaginem que nós estamos diante de uma crise mundial de comida. Alguém come alguma coisa de eucalipto? Serve só o óleo para fazer a parte medicinal, certo? Ou as folhas para fazer uma sal, só para isso. Nem saladinha não dá para fazer, né? Que coisa. E de pinos? Se os irmãos observarem essas matas, não são matas, né? Essas plantações de pinos e eucalipto por baixo, você vê que é uma área completamente morta. Nem mato cresce ali no meio direito. Quando eles crescem lá, aquela seiva, aquela resina, o eucalipto seca completamente as nascentes. No estado de São Paulo é completamente proibido haver novas áreas para plantio de eucalipto por conta disso. Seca tudo. O eucalipto, no seu ambiente natural, ele não faz isso. Primeiro porque ele leva 30 anos para dar corte. Agora, os eucaliptos são dados em 7 anos, às vezes até eles estão se preparando já com 5 anos. Dessa forma, esse crescimento absurdo de clonagem e essas outras formas é uma aberração à natureza, não tem nada a ver. Há uma fonte de renda? Para quê? Não é esse o ponto que Deus nos tem ordenado. São coisas que nós precisamos construir a renda que façam parte da construção da nossa propriedade. Por exemplo, a apicultura. As abelhas são responsáveis por 80% da alimentação humana. E elas estão em extinção em várias áreas do planeta. Escutem bem. Muitos estão preocupados eles estão morrendo. São elas responsáveis pela polinização e não há formas mecanizadas de polinização. Então não existe outra opção. Então é importante nós desenvolvermos uma apicultura que ela vai enriquecer a nossa agricultura local. Qual é o nível? Então a apicultura ela vai geralmente dar 3 produtos básicos. Existem mais produtos, mas os mais básicos são o mel, o pólen e o própolis. São os 3 itens de maior renda. Então há um momento hoje bom para a venda de pólen, por causa do interesse das pessoas pela saúde, os atletas e assim por diante. Então, pólen é algo para quem quer começar, é muito bom de mexer, porque os enxames são pequenos. E cada caixa, falando em termos financeiros, da nossa região, por exemplo, dá aproximadamente R$40 por mês de renda. Cuidar de 20 caixas de abelha não é algo difícil de pólen. É algo que pode estar relativamente próximo às casas. Quando eu falo próximo, algo, por exemplo, a uns 100 metros da residência, porque são enxames pouco agressivos, eles não têm muito mel, são enxames pequenos, é bem fácil de lidar. Então é necessário, claro, fazer um curso. Eu estou dando uma ideia para os irmãos entenderem uma possibilidade de ganho. Agora é necessário ver a região ali, qual é a área, qual o número de caixas efetivamente que elas podem produzir. Para o investimento inicial para uma produção dessa, para pólen, porque pólen você não vai precisar de centrífuga de mel, de nada dessas coisas. É só mesmo ali coletar o pólen, colocar na geladeira e vender o pólen bruto. É isso que vai acontecer. Ou no freezer, né? Tem que colocar no freezer. Coloca no freezer e vende para uma pessoa que vai beneficiar. Só esse trabalho, nada mais. Na época da entre-safra, que é a época de inverno, onde talvez teria que alimentar as abelhinhas, alguma coisa assim, então cai a produção. Considerem nessa faixa que eu falei 9 meses por ano, não 12 meses. Então isso você tem que se dividir a renda nesse período. Só estou dando um exemplo. Então veja, cada caixa de abelha, considerem um investimento entre enxame, caso você queira hoje colocar, de aproximadamente 150 a 200 reais. Então imagina, 4 mil reais. Vamos imaginar então no Distrito Federal, 400 reais. Então seria um investimento de 8 mil reais para aproximadamente ali de 600, 800 reais por mês de renda. Mas o que eu chamo a atenção é quanto tempo você gasta para produzir pólen por dia. Para 20 caixas de pólen, para você ir lá coletar, que tem que ser diário, leva-se aproximadamente 30 minutos por dia. E uma vez por semana você vai gastar meio dia cuidando ali, fazendo a manutenção das caixas. Quanto tempo a mais nós vamos ter para produzir no local? Você pode procurar até no Mercado Livre, aqueles que não têm a marcenaria, né, que é fácil de fazer, você já compra ela para ser montada. Ao custo de R$60 a caixa, aí tem só o trabalho de capturar o enxame e assim fazendo. Então o irmão aqui diz que ele mesmo está fazendo as caixinhas para abelhas com e sem ferrão. Então existem muitas possibilidades, mesmo para mel, para própolis. Hoje a China está comprando toda a própolis do Brasil. Quanto mais se produzir, mais eles querem comprar. E existem regiões do Brasil, por exemplo, ali na nossa região onde nós moramos, no sul de Minas, que é a melhor própolis verde que tem disponível no mundo.
Então são coisas que começam a abrir os olhos, algumas perspectivas de um trabalho muito bom. Outras opções, plantas e frutas orgânicas de baixa distribuição. Não estamos falando em grandes áreas, pequena distribuição. Então, aqueles que puderem, morangos orgânicos, tem sido muito bom. Flores orgânicas também, astromélias e rosas, tem um mercado interessante para isso. Caso se deseje um investimento um pouco maior, tem a opção, existe o IBF, o Instituto Brasileiro de Floresta. Busquem na internet esse instituto, é ibf.com, ibf.org também tem, onde mostra ali a opção de uma área com poucos funcionários, mas o investimento inicial de R$65 mil e uma renda mensal aproximada de R$3.500 nos 6 meses e depois chega a R$6 mil nos meses seguintes, mas com produção de mudas e plantas nativas. Esse já é um patamar um pouco mais alto, mas são produções locais. Então existem essas possibilidades de ganhos e de trabalhos. Eu creio que a questão financeira, ou essa questão, não é a mais importante. A mais importante é saber qual é a profissão que Deus quer nos colocar. Algo que é muito legal, muito oportuno também para as famílias e que é baixíssimo custo, é a produção de hortaliças para o mercado local. Então você pode produzir para entregar para supermercados, para os restaurantes das empresas locais, creches, escolas, para todas as vendas ali, e mesmo para o consumidor, que é possível de se abastecer e ter uma renda complementar ao apiário, caso você tenha um apiário pequeno. Então são 2 ou 3 rendas ali que você alcança uma renda mensal na faixa de R$1.000 a R$1.500. Pois não. Bem lembrado, irmão. Olha só que bênção, não? Algumas regiões que permitem vocês entrarem nas feiras livres. A irmã falou que em Minas Gerais as prefeituras são obrigadas, por lei, a comprar 80% da merenda, dos itens da merenda escolar do mercado local. Então pense nas regiões dos vegetais, de temperos até os alimentos, todos os alimentos, o que estiver presente ali, eles são obrigados a comprar. O Mauro lembrou também que é o que acontece lá, que é a preço de varejo. Então facilita, é muito melhor do que vender no Ceasa. E são para produções pequenas. Nós não estamos falando daquelas produções grandes que exigem mecanização, que exigem grandes colocações. Isso é algo para nós vislumbrarmos para a transição, aonde nós iremos chegar e aonde nós iremos ir. Então vejam, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu vejo que era nosso interesse passar para o próximo item, mas eu vejo que o tempo aqui está curto. Eu vou deixar para o nosso próximo horário a questão do lugar ideal, porque existem alguns detalhes aqui importantes. Okay? Então vamos ficar aqui na renda, vai ser a questão da mesa redonda agora, certo? E depois, a partir de amanhã, falaremos sobre a busca do lugar. Quais são os princípios de Deus para definirmos e entendermos qual é o lugar. Que Deus abençoe, querido irmão, que a renda não seja um momento de ansiedade ou uma questão que traga insatisfação ou tristeza para o coração dos irmãos. Isso é algo para ser um motivo de alegria. O trabalho é uma das bênçãos do Éden, que foi colocado por causa do homem. Quando diz lá no texto de Gênesis que é algo por causa do homem, o que estava querendo dizer? Era uma maldição ou uma bênção? Era uma bênção. Porque não é como castigo. Olha, você pecou, mas por tua causa, para o desenvolvimento do teu caráter, eu vou colocar na terra os nutrientes um pouquinho mais escondidos. Você vai ter que suar, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Às vezes eu fico pensando se o meu trabalho produz suor. Efetivamente. Às vezes não. Qual é a bênção? Quantas bênçãos eu estou perdendo? Porque por minha causa, para o meu desenvolvimento, Deus colocou o suor no meu rosto. Para dali sair, pelo suor do meu rosto, eu buscar o pão. Que Deus o abençoe, porque há ricas bênçãos no campo. Querido e eterno Deus, nós agradecemos as bênçãos das tuas mãos, de que forma maravilhosa, como mordomos nos tem colocado sobre a terra. Querido Deus, nós temos hoje uma vida onde temos confortos, onde temos tantas coisas que o Senhor, enquanto esteve aqui na terra, não teve a oportunidade de ter. Nós temos muito mais do que precisamos. E abra o nosso coração nesse momento para que possamos nos desvencilhar das coisas que nos impedem para ir para o céu. Que possamos ter um coração bondoso, generoso e que saiba compartilhar, que saiba
transferir os bens que o Senhor nos dá para a bênção de outras pessoas também. Acima de tudo, Senhor, sabemos que a mudança para o campo envolve essa questão dos recursos, da renda, do sustento da nossa família. Muitas vezes até de mudança de profissão. Pedimos que o Senhor guie cada um, que abra os passos, abra as portas, ilumine a mente de qual é a profissão, qual é o trabalho, qual é o sustento que o Senhor deseja nos dar. Sabemos que apenas na tua escolha há a verdadeira alegria e a bênção. E é essa a escolha que queremos fazer. Que não sejamos movidos pelo sentimento, mas sim pela direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.